Eu tenho sido um defensor da autocontenção do Poder Judiciário, que entendo que esse é o papel do Poder Judiciário, não é simplesmente uma percepção de um modo de ser. Entendo que esse deva ser o modo de ser do Poder Judiciário. E explico por quê. Primeiro, porque nós temos 3 poderes. O que a sociedade espera do Supremo é aplicar a lei de forma imparcial. Uma decisão aplicada de forma fundamentada, onde se transmita credibilidade e imparcialidade na aplicação da lei, mesmo as partes que perdem podem discordar, mas respeita. Nós precisamos ser um poder que preserve, volto a dizer, essa relação de confiança. O que a sociedade espera? Eu acho que eu posso falar talvez como professor e como alguém que ama o Brasil, que a gente não pode perder a esperança no nosso país. Isso, o senhor mencionou a Operação Lava Jato e, por inúmeras razões, ela acabou se desfazendo, né? E algumas punições foram anuladas posteriormente. E agora o senhor próprio mencionou o caso Master, também caso INSS, os dois com o senhor. O que se pode fazer para que esse histórico não se repita? Eu acho que é trabalhar com seriedade, é trabalhar com rigor técnico, permitir que as pessoas se defendam, que o justo processo com contraditório, com ampla defesa seja exercido. Ao mesmo tempo, garantir que haja a devida investigação e persecução quando há indicativos ou evidências de uma prática ilícita. Nós devemos, eu diria, ter um grau de contenção em indicativos ou evidências de uma prática ilícita. Nós devemos, eu diria, ter um grau de contenção em boa medida, no sentido de não politizarmos isso, até porque a corrupção, o dinheiro, ele não tem cor partidária nem ideologia partidária. Ele alcança as pessoas, independentemente de uma vertente política ou de outra. E ele dá dentro de uma linha que garanta a imparcialidade do magistrado e que ele vai avaliar as questões à luz de critérios técnicos, à luz das evidências dos autos, não acobertando algo de um lado, mas também não perseguindo ninguém de outro lado. Agora, para essa parcela da sociedade que o senhor disse que pode já ter perdido a confiança, o que o senhor diria como juiz desses casos? Eu acho que eu posso falar talvez como professor e como alguém que ama o Brasil, que a gente não pode perder a esperança no nosso país. Eu me lembro, assim que ganhei o Prêmio Novari, a jornalista da Globo me fez uma pergunta para depois divulgar a questão do prêmio. Ela me perguntou: a corrupção tem jeito no Brasil? Eu vou repetir a minha resposta. A resposta é depende. Depende de cada um de nós. Depende dos agentes públicos, sim. Depende dos cidadãos também. De nós sermos honestos em tudo. Às vezes é num troco, na padaria, num supermercado, às vezes é na relação entre colegas de trabalho, a relação cliente e usuário de um determinado serviço. Existe a corrupção privada também. No Brasil nós não tratamos disso, não tem uma legislação específica sobre isso. Na Europa tem. Que às vezes a corrupção acontece nas empresas também, de pessoas que estão desviando recursos, violando a confiança que lhe foi depositada na prática privada, na relação do dia a dia. Agora, lógico, eu quero dizer isso colocando a seguinte perspectiva. Ele é um problema de todos nós. A corrupção é um problema de todos nós. E a solução para o problema passa também por todos nós. Agora, isso não exclui que dos agentes públicos, dos magistrados, inclusive, de mim de modo especial, existe um ônus ou uma demanda qualificada.
a responsabilidade de corresponder a essa relação de confiança a que me referi a partir da teoria do agente principal. E acho que esse deve ser o papel de todos os magistrados. Esse deve ser o papel de todos os membros do Ministério Público. Esse deve ser o papel de todas as autoridades policiais, investigadores. Essa é a nossa responsabilidade. E a sociedade está acompanhando. Ministro, o senhor acompanhou o Supremo, lá da AGU, depois da CGU, do Ministério da Justiça, e o senhor certamente fazia críticas ou tinha percepções dos problemas do Supremo. O senhor vê hoje o tribunal por dentro. O que o senhor vê de problema e o que o senhor vê de injusto em certas críticas que podem ser feitas? Eu, respondendo a perspectiva positiva e construtiva, eu acho que o tribunal ele tem desafios numa sociedade em constante transformação. O tribunal precisa, eu volto aqui à teoria do agente principal, ter mecanismos de compliance num bom sentido da expressão. O próprio presidente Fachin propôs um código de ética, que eu sou a favor de um código de ética. A gente pode discutir um pouco a modelagem, mas é importante, é uma sinalização para a sociedade. E o que se espera ao ter um código de ética é um comportamento que corresponda àquilo que foi previamente estabelecido. Eu não tenho restrição alguma a matéria alguma do que possa constar num código de ética. Então, qualquer tipo de limitação de atividade, eu estou à disposição para apoiar. Já disse isso ao presidente Fachin. Eu espero que ele tenha êxito nessa empreitada e ele sabe que ele conta comigo para que nós tenhamos em breve, possamos ter em breve um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Há um desafio em termos jurídicos, eu penso, que envolve a relação entre poderes. Eu tenho sido um defensor da autocontenção do Poder Judiciário, porque entendo que esse é o papel do Poder Judiciário, não é simplesmente uma percepção de um modo de ser. Entendo que esse deva ser o modo de ser do Poder Judiciário. E explico por quê. Primeiro, porque nós temos 3 poderes. Então, o poder não deve ter uma sobreposição de um poder sobre o outro. Entendo que um ativismo ele evidencia uma sobreposição. Ao mesmo tempo, ele representa um enfraquecimento dos demais poderes como causa. Ele causa um enfraquecimento e ele, ao mesmo tempo, a partir desse momento, o outro poder, nas decisões mais polêmicas, que também os outros poderes precisam adotar, eles às vezes se sentem confortáveis por achar que o Poder Judiciário lá na frente vai resolver ou vai decidir sem que eles tenham que se desgastar. Então, a autocontenção ela é importante porque representa uma melhor delimitação dos papéis de cada um dos poderes, e também porque o Poder Judiciário ele não pode ter esse papel criativo na ordem jurídica, de inovar na ordem jurídica, o que penso algumas decisões têm representado isso. O Poder Judiciário ele é marcado pela vitaliciedade dos seus membros. Se ele inova na ordem jurídica, a sociedade ela não tem condições de dizer eu não concordo, então eu vou renovar os meus representantes. Ela pode fazer isso no executivo e no legislativo. No judiciário, não. Então, até como um fator de equilíbrio da sociedade e da democracia, o Poder Judiciário tem que ser autocontido, sob pena dele, em muitas das vezes, se sobrepor ao próprio princípio democrático, que envolve essa escolha periódica por parte da sociedade em relação aos seus representantes. Ministro, o senhor falou de autocontenção, mas eu gostaria de perguntar para o senhor como é que se pode ter autocontenção no momento dos outros poderes também em absoluto desequilíbrio. Podemos falar de orçamento secreto, podemos falar de, por exemplo, paralisia de indicações no Senado, especialmente.
E também uma percepção de que os seus colegas podem ter opiniões diferentes sobre quais são esses limites de atuação do Supremo. Então, onde está realmente a necessidade de autocontenção e qual é o limite para isso? Diante, novamente, de uma realidade em que já tivemos pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, ameaças de reforma ou de desmantelamento, etc. E também dessa, por exemplo, cooptação do orçamento pelo Congresso Nacional. Onde é que o Supremo tem que atuar aí? O limite é o princípio da legalidade. Ferrajoli, num artigo de 2001, escrito em espanhol em 2001, não sei o original em italiano, fala que o Estado de Direito está em crise, 2001. E ele aponta duas razões para a crise, com um eixo central, o princípio da legalidade. Ele fala no enfraquecimento do princípio da legalidade. E dentro causas do enfraquecimento, ele aponta as duas razões. Primeira, no poder legislativo. Ele fala em legisladores que seriam, nas palavras dele, desordenados, no sentido de ter uma profusão legislativa tão grande que gera uma confusão e uma instabilidade. Então, é o papel, e aqui eu vou falar com as minhas palavras, é o papel legislativo assumir o seu papel. E a segunda razão, ele fala em juízes criativos, que geram o enfraquecimento do princípio da legalidade. É nós aplicarmos a lei. Não é autocontenção, não é deixar de considerar uma lei inconstitucional. Ou também fechar os olhos para desarticulação dos outros poderes ou de ameaças que vinham de fora. Não, mas é focar no princípio da legalidade. Eu acho que se nós nos mantivermos nessa linha, eu tive o ano passado um encontro com 2 juízes do Tribunal Constitucional alemão. E eu fui falar um pouco sobre autocontenção e eles falaram, olha, aqui para nós, a gente aplica a lei. É a forma de nós mantermos o eixo. Nos centrarmos na aplicação da lei. Não inovar, em outras palavras. Ministro, nesse sentido, o que fazer quando o Congresso não cumpre o seu papel? E nós estamos vendo essa disfunção no Legislativo hoje. Aí, nesse sentido, o que o Supremo pode fazer para lidar com essa disfunção? O Supremo tem o seu papel de aplicar a lei. Esse é o papel do Supremo. Se o Congresso Nacional, em alguma medida, está deixando de aplicar a lei, ou de elaborar as leis, melhor dizendo, no âmbito do Supremo, é inconstitucionalidade por omissão. Mas não há inovação por parte do próprio Supremo. E no âmbito da sociedade é cobrar. A grande questão, quando eu digo que o ativismo, ele gera um enfraquecimento do outro poder. E uma expectativa indevida em relação ao Supremo, né? Exatamente. Nós estamos nos dando essa expectativa e estamos atraindo para nós essas críticas. Essa é uma pergunta, ministro. O que o senhor acredita que a sociedade brasileira anda esperando do Supremo e o Supremo não pode entregar? O que a sociedade espera do Supremo é aplicar a lei de forma imparcial. Uma decisão aplicada de forma fundamentada, onde se transmita credibilidade e imparcialidade na aplicação da lei, mesmo as partes que perdem podem discordar, mas respeitam. Nós precisamos ser um poder que preserve, volto a dizer, essa relação de confiança. O que a sociedade espera? Respeito. Ela quer respeitar os seus magistrados. Eu tenho certeza disso, que a imensa maioria da sociedade quer respeitar os seus magistrados. Esse é o propósito inicial. Eu volto a dizer, a proposta inicial é depositar a confiança nos agentes públicos. Em troca, em contrapartida, o que se espera são condutas que façam por merecer a confiança que lhe foi depositada. Ministro, a gente está gravando esse episódio aqui alguns dias depois do senhor determinar a abertura de uma investigação sobre um financiamento do filme Dark Horse, que tem como um dos objetos o senador Flávio Bolsonaro. No caso Master, menciona-se na imprensa possível envolvimento de ministros do Supremo. O senhor abriu essa investigação, autorizou a abertura dessa investigação sobre financiamento de filme, talvez contra as expectativas das pessoas,
de que por ter sido indicado pelo presidente Bolsonaro, o senhor poderia fazer uma certa obstrução a essas investigações. Qual é o papel do senhor na condução dessas investigações? Tanto do caso Master, quanto do caso do INSS e essas outras investigações, sabendo que pode atingir eventuais pessoas que sejam próximas, integrantes do Supremo. Qual é o seu papel nisso? Meu papel é ser imparcial. Acho que esse é meu papel. E o quão mais eu me mantiver nesse eixo, eu acho que eu vou corresponder àquilo que a Constituição espera de mim. E por decorrência, acho que a própria sociedade. Por que será que a sociedade chegou a esse ponto de achar que os juízes podem obstruir investigações ou direcionar investigações? Porque o papel do senhor como relator de investigação não é direcionar contra esse ou contra aquele. Até eu gostaria que o senhor explicasse a sua visão do papel do juiz, do seu papel na condução desses processos. Quais são os limites que o senhor tem? Qual é a expectativa que não deve, como a Deine perguntou, não devem ser depositados no juiz? Acho que a expectativa que deve ser depositada é que eu cumpra esse papel com imparcialidade, como eu me referi, e me atenda aos autos. Acho que, em certa medida, nesse ponto, nós somos escravos dos autos. Eu tenho que... As minhas decisões precisam ter uma correspondência com aquilo que está nos autos. Por isso que as decisões de maior envergadura e que não prejudicam a investigação, tão logo quanto possível, eu já tenho publicado. Porque é a forma da sociedade também avaliar os critérios que eu adotei para poder tomar aquela decisão, deferindo ou indeferindo uma determinada medida. Então, é eu ter esse papel de convencimento racional que o juiz deve expressar. Como é que a sociedade vai ver essa imparcialidade? Ela tem uma questão imaginária? Pode ter, mas isso se evidencia na prática como? À luz da correspondência das razões apresentadas numa decisão com as evidências que você tem nos autos. Uns vão concordar, outros vão discordar da sua decisão. Mas um ponto de convergência mínimo deve haver. Tem fundamento. Essa decisão, como se diz, para de pé. Ela tem uma racionalidade justificada que transmite a credibilidade que se espera do Poder Judiciário. Tem uma diferença de opiniões, Denis, se me permite, que é alguns ministros ainda enxergam o Supremo sob ameaça. Ameaça de grupos radicais, ameaças de reforma de fora para dentro. O senhor ainda vê também esse clima? O senhor compartilha dessa visão de que o Supremo ainda está hoje sob ameaça? Não, sobre ameaça não. O que há, de fato, é uma avaliação da sociedade de que precisa haver mudanças no tribunal. Então, acho que é perfeitamente natural, por exemplo, que o Congresso Nacional, em determinado momento, queira fazer reformas no Poder Judiciário e no Supremo de modo específico. Eu mesmo defendo alguns pontos que, para mim, seriam mais adequados para um Tribunal Constitucional. Por exemplo? Primeiro, retirar a competência originária de ações penais. Não tem precedentes em grandes países de um Tribunal Constitucional que, ao mesmo tempo, é a instância originária de investigação e persecução de ilícito, e julgamento de ilícito penal. Acho que cabe ao Tribunal Constitucional, em habeas corpus, em recursos extraordinários ou em ações de outra natureza, fazer uma avaliação das questões criminais, se o contraditório foi respeitado, a legítima, a ampla defesa foi respeitada, as provas, meios de provas, perfeitamente legítimo. Até fazer uma revisão da decisão de uma instância inferior em matéria criminal, mas não se a instância que processa. Entendo que grande parte da crise entre os poderes passa por essa questão. Se nós não tivéssemos no tribunal a competência originária para investigar e processar crime, certamente nós não teríamos
tanta crise ou desgaste entre os poderes. O segundo ponto, que para mim é importante, Recondo, é uma revisitação do rol de legitimados nas ações constitucionais. Então, por exemplo, associações hoje, há uma profusão de associações, qualquer associação hoje praticamente que consegue se organizar minimamente tem legitimidade ativa para estar no tribunal. As questões de partidos políticos com apenas um representante, veja, para questionar uma lei do próprio Congresso Nacional, um único representante pode ir diretamente ao tribunal. Então, é uma melhor equalização, talvez um número mínimo de representantes, não de um partido, mas talvez de uma composição partidária, para que se possa levar ao tribunal uma determinada questão em termos de ação originária no Supremo. Agora, o senhor falou das questões criminais. Eu não sei qual seria a solução. Jogar isso para o Superior Tribunal de Justiça? Minha opinião seria. Pois é, mas imagine o senhor lidar com uma situação que o senhor tem agora. O senhor está vendo o desafio que é levar essas investigações adiante. O senhor acha que um tribunal que não fosse o Supremo teria força? Até para investigar, por exemplo, um eventual ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou um presidente do Senado, ou um presidente da Câmara, ou um parlamentar? Sem dúvida que teria. Ele é magistrado vitalício. No STJ, por exemplo, uma instância em termos de legalidade, a instância máxima de controle de legalidade. Não vejo um ministro do STJ menos capaz ou com menos autoridade para levar uma investigação de grande envergadura adiante.